Agora, é difícil quando você tem essas visões assim e essas coisas para entender o que está do outro lado. Eu queria saber. O homem incluiu esta pequena nota ali embaixo para dizer que os profetas de antigamente, que eles tinham aquelas visões e assim por diante, e como que hoje, além até mesmo do que nós não podemos entender. Mas o Senhor tem permitido nos esforçar para entrar nisso e ver o que é. Agora, amigos, eu não estava adormecido e só entre vocês e esta igreja aqui, eu não estava tendo uma visão. Eu sei como é uma visão. Algumas aqui, só na semana passada, algumas foram até 30 vezes numa noite que ocorreram. Vocês podem imaginar o peso que está sobre você. Isso o deixa nervoso, claro. E se você fosse a uma reunião como essa, é só a responsabilidade, se a reunião desse certo ou não, estaria sobre você. Só a responsabilidade. Você tivesse de responder a cada ministro, cada pergunta, todos os detalhes. Se a reunião desse certo ou não, a responsabilidade estaria sobre você somente. Veja o que isso lhe causaria. E há alguns dos meus companheiros de trabalho, só de vender livros e assim por diante, que ficaram tão nervosos que tiveram de ir para casa, veja, deitarem, não vieram à igreja aquela noite. Que coisa, é dificílimo. Como minha nora, admirável mocinha cristã, Lois. Só de ir à reunião, só tão... Por 8 semanas, ou 7 semanas, constantemente assim, simplesmente teve de ficar de cama por um dia ou 2, veja, sem nenhuma responsabilidade, está vendo? Billy, só de distribuir alguns cartões de oração, e simplesmente fica esgotado. Mas vejam, o peso todo repousa sobre mim. Eu tenho de depender de vocês para orarem por mim. Estão vendo? Além disso, afirmam que 20 minutos de pregação sob inspiração são comparados a 8 horas de trabalho duro para o seu corpo. Eu prego de 2 a 3 horas numa noite, algumas vezes 3 vezes num dia. Estão vendo? E então, uma visão? Uma visão fez nosso Senhor Jesus ficar fraco. Isso mesmo. A Bíblia disse que uma mulher tocou sua veste, o fez ficar fraco. Bem, se uma visão o deixava fraco, ele, o Filho de Deus, quer dizer de mim, um pecador salvo pela graça, o que fariam 30 delas numa noite? Está vendo? Se nós só parássemos e pensássemos, está além de qualquer humano. Um corpo humano não pode suportar isso. Eu estaria num asilo de loucos em algum lugar, dando cabeçadas nas paredes. Está vendo? A fraqueza é tal que você não consegue... É a fraqueza interior. Veja, isso simplesmente acaba com você. Agora, mas por que você prosseguiria, então? Eu diria isso. Veja o irmão e a irmã Cox ali, Rodney e sua esposa, e a irmã de lá de trás, novos convertidos. Há uma terra logo além em algum lugar que só de você chegar a pensar em sua mente e conseguir vê-la é a coisa mais gloriosa. Vale todo o esforço que fazemos. Estão vendo? Agora, antes de orar pelos enfermos, eu diria isso. E se um bebê, antes de nascer, consideremos isso. Um bebezinho que viveu no ventre da mãe durante estes 9 meses, e esse bebezinho pudesse pensar, ele diria, sabe uma coisa? Dizem-me que eu estou para nascer. Bem, o que vou fazer lá fora? Não conheço nada, exceto este lugar em que vivo aqui. Eu tiro minha força do interior e... Como vou ganhar a vida lá fora? Dizem-me que há um sol que brilha. Dizem-me que o povo lá anda de um lado para outro. E não conheço nada exceto este lugar aqui. Isto é tudo que conheço. Exatamente aqui, no ventre da minha mãe. Foi aqui onde fui gerado. Aqui está tudo o que eu conheço. Está exatamente neste ventre. E dizem-me que há espaço de sobra. Bem, esse bebezinho ficaria morrendo de medo de nascer, está certo? Ele estaria morrendo de medo porque iria a um lugar acerca do qual nada sabe, o qual é supremo, milhões de vezes supremo em relação a onde ele tem vivido. Ele não saberia de que se trata tudo isto. Ele diria, o que vou fazer? Ele estaria morrendo de medo de nascer. Mas nós que vivemos aqui fora, bem, nós que estivemos lá atrás certa vez, nós não voltaríamos para lá de modo algum. Não iríamos querer voltar ao ventre da mãe. Não iríamos querer fazer isso. E é exatamente assim quando estamos morrendo, amigo. Oh, Deus! Está vendo? Você está nascendo em um lugar. Você nunca esteve lá.
Você não consegue entender como isso é grande, como vai ser lá. A única coisa que me faz entender, ou você entender, é aquele pequeno toque de vida, como o espírito entra no bebê, no ventre da mãe. Está vendo? É a única maneira de podermos entender como é aquela grande terra além, onde não há enfermidade, nem tristeza, nem morte, nem velhice, nem nada. Ah, que coisa! Ora, uma vez que chegue lá, você nunca vai querer voltar a um lugar como esse. Assim como um bebê não iria querer voltar ao ventre da mãe. Está vendo? É tão maior do outro lado. Veja, lá. Nós não podemos entender isso. Certamente que não. Nós não podemos. Ora, como aquele bebezinho está longe de qualquer pensamento, assim estamos nós longe de qualquer entendimento do que seria aquilo lá. Veja, porque estamos no ventre da terra, prontos para nascer algum dia, num novo reino, num novo mundo. E é assim que eu me sinto acerca dessas visões e coisas tais, ou do que quer que me tenha acontecido aquele dia, quando fui para o outro lado, logo do lado de fora, e vi o que era aquilo, e então voltei para cá. Já imaginou você ser um bebê e tivesse um conhecimento de quão glorioso seria caminhar de um lado para outro, ver as árvores florescendo, os pássaros cantando, o sol a brilhar, e uma vida como esta. E então ter de estar confinado a um ventre? Ora, você não iria querer voltar de modo algum. Ora, então nosso pensamento estaria dormente, de lado, ou tentando pensar como é lá, quando a Escritura diz: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais entrou no coração do homem, é o que Deus reservou para aqueles que o amam. Está vendo? Por isso sabemos que é glorioso do outro lado. Algum dia a morte, o que chamamos morte, nos dará um novo nascimento. E entraremos no outro mundo, do outro lado. Irmão Jorge, o irmão não será velho, aleijado lá. Irmão e irmã Spencer, e como alguns de nós que são mais velhos, e assim por diante, e seremos jovens lá, para sempre. Este manto de carne eu deixarei cair, e me levantarei, e tomarei posse do prêmio eterno, e clamarei enquanto estiver passando pelo ar: adeus, adeus, doce hora de oração. Tudo está terminado, então. Nada mais de longas noites de oração. Não mais. Só entrar naquela jovem idade da alegria para estar lá. Não por um ano apenas, ou 50 anos, ou 1 milhão de anos, mas quando estivermos lá por 100 bilhões de anos, nem ainda teremos começado. Isso mesmo. Por isso, por que não deveríamos estar alegres esta manhã? Por que não deveríamos nos regozijar? Por que não deveríamos tirar vantagem de cada coisa grande que Deus nos dá? Aqui está a cura divina, porque Jesus foi pisado para destruir o quadro, dizer: não está com nada? Ele pisou o seu corpo lá, as costelas ficaram expostas, de modo que, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Não destruamos o quadro esta manhã. Vamos abraçá-lo, aceitá-lo. Agora, irmão, e cada um de vocês agora que vai receber oração, queiram ficar em volta do altar. Quando a mensagem foi falada, pouco tempo atrás, através da interpretação em línguas, de que imporíamos as mãos sobre os enfermos e veríamos as poderosas obras de Deus, agora, nosso irmão, o irmão não tem de se levantar, irmão, aí deitado na maca. Nós iremos até o irmão, mas se há outros aqui para receberem oração, que gostariam de ficar de pé ao redor do altar, enquanto o irmão e eu oramos e impomos as mãos sobre os enfermos, venham agora. E lembrem-se, abracem esse quadro, pelas suas pisaduras fomos sarados. Não entendo isso, Senhor. Claro que não. Você ainda está no ventre da terra. Mas ele fez esses preparativos e ele não tomaria, porque ele foi pisado apenas para destruir o quadro ou rasgar o cântico, jogá-lo fora? Não, Senhor. Ele foi pisado, ferido e sangrou para que nós pudéssemos ser curados. E por meio disso, nós, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Cada um de nós.